Fala galera, beleza? Eu vou gravar aqui uma série de vídeos no CityGo que eu joguei. É... O CityGo 180 players, 450 o buy-in, ele acontece todo dia no PS. Assim que enche 180 jogadores, ele está iniciando. Ele paga US$ 221 por primeiro e tem premiação até o 27º. Nessa, nessa série de vídeos eu vou falar o pensamento mão a mão, como eu joguei, o porquê que eu fiz a determinada jogada. E vamos começar. A primeira mão que eu recebi já foi um par de 8. Aí o vilão no TG1 limpou. Eu poderia dar um raise aqui, mas como é a primeira mão, eu preferi. Eu não conhecia também os vilões, então eu preferi só pagar aqui e ver um flop aqui mais barato. E o vilão do Big Blind ele deu um raise. O primeiro jogador ele do TG1 pagou. E aqui eu decidi pagar também. Eu sempre faço uma conta de um para 20. Então eu pego o valor do meu call e multiplico por 20. Então no caso aqui eu teria que dar um call de 70 fichas, multiplicando por 20 daria 1.400. Então tanto o raise inicial aqui quanto eu deveria ter por volta de 1.400 fichas. Se acontecer isso, aí eu dou o call. Mas é um para 12 em diante já é lucrativo. Eu faço um para 20 que fica mais fácil de fazer a conta e também ela se torna uma jogada um pouco mais lucrativa. Porque se você faz com um para 12 você muitas vezes não vai acertar, a maioria das vezes você não vai acertar, e mesmo às vezes que você acertar, você, nem sempre você vai estaquear o vilão, então a jogada não torna tão lucrativa. Então um para 20 é mais conservador, mas ele é bem útil. Aí bateu um flop Ás 2 3 flop seco. Eu dei check, o raise inicial apostou, aí fold, fold. Jogamos para trincar, não trincou, não vamos ficar inventando. Aí foldei um 9-4, aí a terceira mão é um 7-8. Teve um raise aqui de posição inicial, posição média. Aí aqui, como eu tenho posição contra o jogador, tô no cutoff, aí eu resolvi só pagar. E como é uma mão que flopa bem, quando eu pago, a minha intenção no flop é ver um flop que faça dois pares, flush draw, pedida para sequência. Eu nunca vou jogar por um top pair, então se eu acertar, se bater um flop 8, 2 e 3, eu posso até em algumas situações dar o primeiro call, mas em geral eu não vou ficar me apaixonando pela mão. Então quando eu dou call com esse tipo de mão no começo de torneio, é única e exclusivamente para acertar jogo grande. Mas aí como teve um raise do Small Blind aqui, aí ficou caro para pagar, então aí eu decidi foldar. Fold tranquilo, bem fácil mesmo e segue o jogo. Aí passado umas mãos, aí eu recebi esse Ás e 4 aqui. Aqui eu tô no botão, tô em posição, mas como é início de torneio, eu prefiro foldar esse tipo de mão. Por quê? Eu vou dar um raise aqui, eu vou ganhar 30 fichas, às vezes que eu levar direto. E 30 fichas não vai mudar nada na minha stack. É um blind e meio nessas horas aqui, não muda nada. Então eu prefiro foldar esse tipo de mão direto e bola pra frente. Então, mesmo em posição aqui, eu prefiro foldar esse tipo de mão. Jogar bem conservador no começo. Aí, passando mais umas mãos. 7-8. Aí abri um raise. Tomei uma tribet. Aí um fold também tranquilo aqui. E é um bom jogador esse aqui. Ele é um regular. Então dificilmente ele está tribetando light aqui. Então tem uma mão muito forte. E vai ficar caro para me jogar fora de posição contra um jogador bom. Então é melhor foldar direto esse tipo de mão. Aqui tem uma situação interessante. Vem um raise aqui um raise do MP1, aí fold, fold. Aí chega na minha vez, aí eu poderia fazer, eu tenho três ações, né, tomar. Sempre fold, call
e, uma tribete. Como é início de torneio, eu prefiro foldar. Então a minha ação aqui nessa mão foi foldar. Se o rei estivesse vindo aqui ó, do botão, do cutoff, ou até aqui do hijack, eu daria um raise para tomar a ação da mão. Como eu estou fora de posição, se tornar um agressor. Só pagar aqui eu não acho bom. Você vai ficar muito explorável porque você vai pagar. Você 70% em torno de 70% das vezes você não vai acertar o flop. Ele vai se betar e vai levar. Então você fica muito vulnerável. Então não vale a pena. É melhor foldar direto. Então foi o que eu decidi fazer e foldei. Muitos jogadores aqui dariam uma tribet ou até mesmo call, mas eu, mantendo a política de jogar tranquilo no começo, eu preferi foldar e seguir em frente. Aí vocês vão ver que na próxima mão, aí eu pego uma mão pior que o Ás e Dama. E aí eu vou jogar. Que é um valete dama. Só que agora a diferença, eu estou em posição, eu vou dar esse raise aqui para fazer dois pares, sequência. Mesma coisa, não vou me apegar muito a top pair. Então, ou tentar também levar na c-bet. Aqui bateu um flop bom para mim, né? E a primeira pensamento aqui é, eu vou dar uma c-bet, porque o flop foi bom. E para fazer foldares os pares abaixo do 8. Então, nessa c-bet aqui, praticamente todos os pares abaixo do 8 vai foldar. Então, parte 7, parte 6, parte 5 que jogou aqui para para trincar, na c-bet ele folda. Também vai foldar algumas overs aqui, rei dama, talvez um Ás e Vala que o cara não quis tribetar, uma over tipo Ás X aqui, Ás 7, vai foldar também. Então são mãos que eu estou perdendo e folda para c-bet. Então a primeira ideia da c-bet é aqui. Outra coisa, eu tenho uma equidade na minha mão. O que é equidade? Minha mão pode melhorar. Então um 9 aqui me faz uma sequência, eu tenho duas overs, então por isso que eu decidi dar a c-bet. Ele deu check, aí eu dei a c-bet, aí ele deu call. Quando ele der esse call, eu já eliminei aqueles pares abaixo do 8, então eu coloco ali mãos como a X, que resolveu dar o primeiro call, principalmente Ás e Vala, Ás e Dama, esses ases altos, um 8 e um 10 também está no range dele, mas é um pouco mais difícil, mas também está no range. Aí bate esse rei aqui. O rei é uma carta boa para mandar a segunda. Mas novamente, como é começo de torneio, eu prefiro não me envolver muito, não criar pote grande sem ter mão grande. Então ele deu check, o vilão deu check. Aí eu resolvi dar check e ver uma free card. E analisar o river. Eu poderia mandar outra aqui? Poderia. E levar o pote aqui muitas vezes, mas mesmo assim eu decidi só dar check e ver uma carta grátis aqui. O efeito que dá quando eu mando outra. Então eu faço foldar muitas vezes o 8, um 9-9 que ele tem aqui, que ele resolveu dar o primeiro call. E todas as outras mãos que ele não acertou mesmo, qualquer X que ele não acertou, ele vai foldar para a segunda. Mas eu resolvi, como é começo de torneio, resolvi só dar check behind e ver uma carta grátis. E bateu minha sequência. Ela fica um pouco escondida, então agora eu estou torcendo para ele ter um jogo bom, tipo um Ás, um Rei, ou até o 10 seria excelente, que eu sei que ele não vai largar mais. Aí o vilão deu um betzinho aqui. Aí minha ideia agora é o seguinte: qual é o valor que eu consigo, o maior valor que eu consigo apostar, voltar a dar um raise nele, que ele ainda vai pagar. Para tomar call do Ás, para tomar call do 10, o Rei algumas vezes. Então eu fiz 320, mas infelizmente o vilão aqui foldou. E a gente puxou um bom pote aqui, jogando tranquilo, naquela política de economia, de não se envolver em pote grande sem ter jogo grande no começo. E segue o jogo. A próxima mão que a gente tem aqui é esse Ás e Rei aqui. Esse Ás e Rei aqui é interessante.
Jogadores iniciantes normalmente valorizam demais o Ice Rei, principalmente no começo de torneio. Ice Rei, Vala Vala. Então, na grande maioria das vezes, eu não vou ir para o chão com esse tipo de mão em começo de torneio. Vou tentar fazer um pote pequeno e seguir o jogo. Só que dessa vez acontece uma outra coisa que eu uso bastante. Eu abri um raise normal, o mesmo vilão ali deu uma tribete em mim. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu costumo consultar o Shark Scope. Aí eu vejo o Shark Scope do vilão e vejo uma informação aqui, ó. No caso esse vilão aqui, ó, Don Rose, que foi o que eu fiz no dia. E eu vejo nele a queda, aqui é o early finish, aqui é a quantidade de vezes que ele cai no começo de torneio. Então, normalmente, vilão que cai mais que 11, 12% é aqueles vilões que valorizam as mãos. Eles supervalorizam. Então, ele pega um Ice Dama, um Ice Vala, Sulted, o próprio Ice Rei e acha que essa mão é uma mão espetacular. No começo de torneio não é. Então, por esse motivo, eu resolvi colocar ele em all-in. E foi o que eu esperei, o que eu esperava. Ele mostrou uma mão fraca que para o início de torneio, o 10-10 é uma mão excelente lá no final, agora é uma mão fraca. Até o Ice Rei não é tudo isso no começo de torneio. E o que eu quero mostrar para vocês? Ele me tribetou e eu forbetei. Ele deu, ele deu sorte de pegar a pior mão, ou a melhor mão para ele, vamos dizer assim, que ele poderia encontrar. Porque o meu range de forbet nessa situação ele é bem restrito. Eu vou colocar aqui o Equilab para vocês verem. Aqui ó, é um programa que eu uso para analisar a equidade da mão. Então seria a força da minha mão versus a força da mão do vilão. Então ele aqui, ó, ele aqui tinha um 10-10. Ele tinha um 10-10. Aqui a gente define as mãos. E aqui eu vou colocar o meu range. O meu range nessa situação de forbet é Ás, Ás, Rei, Rei, Dama, Dama. Às vezes o Vala, Vala, mas não é sempre. No caso dessa vez, provavelmente eu tolaria o Ice Vala também. E o Ice Rei Suited e o Ice Rei Off. Aí a gente calcula a força da minha mão contra a dele. Então, a minha mão ela é 66% de equidade em cima da dele. Então, você vê que a maioria das vezes ele vai estar muito atrás quando acontecer a situação da gente ir ao win pré-flop. Porque ele vai me encontrar com Ice Ice, Rei Rei, Dama Dama. E algumas poucas vezes ele vai me encontrar com Ice Rei, que foi o que aconteceu. Então, eu não gosto muito da jogada do vilão. Eu, no lugar dele, só daria um call, analisaria o flop. Mas ele preferiu tribetar e reunindo aquelas informações de Sharkscope e tudo. Aí eu resolvi ir pro chão. Aí, no caso, ele ganhou esse flip e segue o jogo. Um outro detalhe que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Às vezes a gente perde uma mão e fica meio short. E já se desespera, resolve acabar, atolar. Então, para de jogar aquele torneio, entendeu? Quer cair logo para ir pro outro. E não, enquanto tiver ficha, tem jogo. E eu sempre uso essa política. Eu posso ter um blind, posso ter um small blind. Eu vou continuar jogando até onde eu tiver forças. E por sorte, 2 mãos depois, aí veio um Rei, mas essa mão aqui não tem muito o que comentar. Ele me tribetou de novo, novamente. Aí aqui, forbet a win fácil. Ele tinha de novo 10-10, só que dessa vez eu tava com o jogo bem forte. Então é isso que ele vai encontrar na maioria das vezes. E segue o jogo. Aqui tomou um raise aqui de posição média. Esse tipo de mão aqui se tiver em posição, às vezes eu dou call, mas fora de posição eu evito dar esse call aqui. Se mais um ou dois tivesse entrado na mão, aí já dá odds boas. Então, como não entrou mais ninguém na mão, então eu prefiro foldar direto e continuar o jogo aí. Aí aqui peguei um Ice Rei, um Reizinho, fold, não tem muito o que comentar. Aí passaram-se algumas mãos. Um Ice 6 aqui também, o vilão
deu raise aqui do botão. Começo de torneio, é um fold bem tranquilo aqui, não tem muito por que ficar inventando. E segue o jogo, vamos seguir o jogo. Dá um fold e segue o jogo. Aí depois mais algumas mãos, vem um vala-vala. Aquela política que eu estava falando para vocês. O tribet aqui eu acho um exagero, o raise está vindo do começo da mesa, não tem por que supervalorizar as mãos. Então aqui dá um call, joga normal. No começo da minha carreira eu tinha muita dificuldade de jogar com valete-valete, porque eu supervalorizava. E uma dica para vocês, quando vocês receber valete-valete no começo do torneio, pensa que você está recebendo um par de 9, um par de 8, e joga como se você jogasse com um par de 9 com um par de 8. E não como se você tivesse as, rei, rei. No caso aqui, eu tenho um par de 8. O que eu faço com o par de 8? Eu dou call. Vou dar call e vou reavaliar o flop. O Big Blind também resolveu entrar na mão. Aí veio um flop muito ruim aqui pra mim. Porque bateu duas overs. O Ice está muito no range dele aqui. Do vilão que foi o agressor. Então, ele se betou aqui. Fold tranquilo e segue o jogo. Sem crise. E vambora. Aí peguei um rei dama suited. Aqui é a posição que eu tô, botão, cutoff, MP3, MP2, eu tô aqui. Aí eu vou abrir o suited aqui, tranquilo. Tomei um call. Esse flop aqui ele é bom para CBtar. Só que tem um detalhe, muitas vezes a gente vai ter que mandar a segunda, que seria o second barrel, em alguns turns. Então se o turn for bom pra gente, a gente vai ter que mandar a segunda, ou ter que desistir da mão. Então se bater um turn muito ruim pra gente, a gente desiste da mão, e se bater um turn interessante, a gente manda a segunda. Aí eu mandei a primeira aqui, aí ele deu call. O que é um turn interessante? Um turn interessante é um turn que assusta o range do vilão, ou que melhora a equidade nossa. Então se bater um rei ou uma dama, a gente fez um par. Se bater uma outra carta de ouro, a gente tem flush draw. Se bater um Ás, é uma outra carta que assusta o range do vilão. Então se ele tem ali par de 8, par de 7, que deu o primeiro call, se bate um Ás, aí no segundo ele tende a foldar. Então esses tipos de mão a gente vai mandar a segunda. Agora se bater um 5 que não seja de ouro, se bater um 2, esse tipo de carta, tem que desligar a mão. Dá check, fold. Aí bateu um 4 de ouro, uma mão boa pra gente mandar a segunda. Foi o que eu fiz, aí eu mandei a segunda aqui. Ele, igual eu falei no outro vídeo, ele é um reg bom, então jogador lucrativo. Então ele entende esse tipo de dinâmica, ele não vai ficar se apegando a Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, que ele deu call aqui, ou 10 e Vala, ele resolveu dar o primeiro call, mas aí ele vai conseguir foldar, então é mais tranquilo. Então mandei a segunda aqui e o vilão já foldou. Aí agora passou algumas mãos, tudo fold, mãos muito fracas para abrir. Aí a próxima mão que a gente vai analisar aqui é um Ás e esse Ás e Dama. Então vamos lá. Aí eu abri um raise, tomei call. Aí o vilão saiu donkey betando. A donkey bet, dependendo do tamanho da aposta, ela quer dizer bastante coisa. Quando o vilão dá uma donkey bet baixa assim, normalmente ele tem draw ou um par pequeno, tipo um 6 e 7 na mão dele, um Ás e 6, um par de 7, alguma coisa desse tipo. Então, isso que representa a donkey bet quando ela é baixinha assim. Quando é uma donkey bet um pouco maior, e dependendo do tipo de vilão que está fazendo, aí já pode ser um flush draw, mas aí já inclui o top pair, dois pares, alguma coisa desse tipo. Então, como ele deu a primeira baixinha aqui, eu tenho uma broca, eu fui o agressor, aí eu resolvi dar o primeiro call. Em algumas situações eu já dou um raise voltando, mas como minha stack está meio apertada, eu preferi só dar call e reavaliar o turn.
Aí no turn, aí ele já fez uma aposta alta. Eu acho que aí já tem muito valor na jogada dele. Então ele vai ter muitas vezes dois pares, uma sequência. Então ele tinha um rei dama, agora acertou a sequência. Ou ele fez dois pares. Então agora eu acho que tem valor. Então não tem muito motivo para mim continuar na mão. Então eu preferi foldar e segue o jogo. Aí já na próxima mão, par de 9. Aí o jogador do TG abriu, eu tenho ali 19, em torno de 19 bebês. Um outro erro também que acontece muito é quando a gente fica meio curto, qualquer mão melhorzinha que vem, a gente já quer ir all in e não tem por que fazer isso. Eu lembro das estatísticas, era um jogador tight, tá abrindo de UTG, fold e segue o jogo. Vamos procurar situações melhores para ganhar fichas. E aí todo mundo foldou e ele puxou o pote. Duas mãos depois, um 4-4. Se eu tivesse uma stack melhor, eu abriria esse 4-4, mas com 19 bebês do começo da mesa, eu preferi foldar direto. Então aqui é bem tranquilo, não tem muito por que ficar se apegando. Aí é um fold. Vamos lá, o 5-3. Aqui, o Wise 3, desculpe. O jogador ali abriu do cutoff. Aqui eu tenho duas opções. O fold, que é tranquilo, uma opção, ou ir all in. Dependendo do tipo do vilão, se é um vilão muito que rouba demais, dá pra ir all in ali até por valor. O Wise 3 pode tá na frente do range dele. Mas nesse caso aqui eu preferi foldar e, e continuar procurando situações melhores para ir all in. Ou ganhar fichas de outra maneira. Aí passou uma série de mãos aqui. Aqui vai ser a última mão desse primeiro vídeo. É um Vala Vala. O vilão ali MP3 ali no hijack abriu. O outro estourou ali 13 bebês e meio mais ou menos. Aí aqui o Vala Vala com essa stack aqui eu tenho 8 bebês. Eu resolvi atolar, acho que é tranquilo mesmo. Era esse tipo de situação que eu estava procurando. Aí dei sorte ainda que os dois tinham Ice Lama, então fica mais difícil deles acertarem, porque um tá tirando o out do outro. Acabou segurando. E a gente triplicou aqui nessa mão. Então, jogando tranquilo. Chegamos longe e conseguimos chegar no Blind 100 aqui com uma stack decente aqui. Então, 2.600 fichas é uma stack boa, 26 Big Blind para essa fase do torneio. Então, eu vou parando esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Em breve vem a parte 2 aí, continuando desse Vala Vala em diante aí. Só um último detalhe, eu considero, nesse tipo de torneio, eu gosto de dividir ele em fases. Então, essa primeira fase que eu passei hoje para vocês seria o early game, o começo de torneio. Então é o blind 20, né, o 10-20, o 15-30 e o 25-50. Aqui essa aqui seria a terceira mão do... Ó, mudou aqui, ó, aqui está no 25-50, mudou aqui para os 50-100. Foi na mão que eu tripliquei. Então daqui em diante eu já não considero mais começo de torneio. Então agora eu começo a correr outros tipos de risco. Eu jogava muito seguro no início, agora eu já procuro situações para correr mais riscos mesmo. E conforme vai avançando o torneio, vai ter mais agressividade, mais situações de risco. Beleza, galera? Então eu vou parando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê aí nas outras partes. Tchau!